Segundo Reis, capítulo 4, e o versículo vai ser o de número 8. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Está escrito assim, irmãos. Segundo Reis 4, versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este homem, que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Amém? Somente até aqui eu convido a igreja para sentar, irmãos. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus hoje aqui é sobre Eliseu, ali na cidade de Sunem, na casa dessa mulher, que nós não temos o nome dela, mas apenas a conhecemos por Sunamita, porque era uma moradora de Sunem. Então, Eliseu passava por ali constantemente, e algumas vezes Eliseu foi recebido na casa dela, e ela deu uma refeição, ela, o esposo, né? Comer pão não é necessariamente que foi lá comer um pão com presunto, mas fala da refeição, né? Então, foi se alimentar ali. E à medida que Eliseu foi passando ali na casa dela, ela foi observando que ele era um homem de Deus. E aí ela conversou com o marido, e aqui a gente vê uma atitude correta de uma esposa, né? Nunca agir por conta própria. Ainda que tenham mulheres que tenham capacidade, às vezes até maior do que o esposo. Mas se a pessoa realmente ela quer fazer a vontade de Deus, ela tem que ser igual a Sunamita. Ela chegou para o esposo e disse: esposo, eu tenho visto, tenho observado que esse homem que passa aqui pela gente a comer pão, ele é um santo homem de Deus. Então, vamos fazer um quarto aqui em casa para ele, e vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E todas as vezes que ele passar por aqui, então ele tem um quartinho para descansar, passar a noite, ficar aí, né? Aí ela conversou com o marido, fizeram o quarto e acomodaram o profeta. Todas as vezes que ele passava por ali, ele agora não tinha apenas uma refeição, ele tinha um ambiente para descansar e seguir viagem a hora que bem entendesse. E Eliseu, estando ali, irmãos, ele observou que aquela mulher, ela foi uma mulher boa, uma mulher generosa, e toda pessoa de Deus, irmãos, quando ele é ajudado, ele gosta de retribuir. A pessoa que é de Deus, ela é assim, né? A pessoa que tem gratidão, porque tem pessoa que quanto você mais ajuda, mais ele quer, mais ele te suga, e depois vira as costas para você. Então essas pessoas, elas não são de Deus, elas têm que se converter ainda, e tem que aprender a ser grato por aquilo que as pessoas fazem pela gente, né? Então Eliseu, ele se sentiu como? Se sentiu em dívida com a mulher. Falou: poxa, essa mulher foi generosa, além de nos dar comida, agora nos fez aqui um espaço para a gente dormir, descansar. A mulher generosa, a mulher que tem um coração bom, a gente tem que fazer alguma coisa por ela. Daí Eliseu mandou chamar a mulher veio ali, e o Eliseu disse: escuta, o que é que eu posso fazer por ti? Eliseu deu a oportunidade dela pedir alguma coisa que ela quisesse, que ela estivesse necessitada, né? E pasmem vocês, irmãos, ela não tinha nada para pedir, nada. Ela falou: olha, nada me falta, moro no meio do meu povo, não tenho falta de nada, tá tudo bem, né? Então ela não tinha nenhuma necessidade
que ela pudesse dizer ao profeta, faça isso por mim, faça aquilo, não. Então, o que a gente entende? Que ela fazia aquela caridade, aquela obra boa para o profeta, não por interesse. Ela não estava, tipo, agradando para lá na frente pedir alguma coisa. Não, ela não tinha a mínima intenção de pedir nada, porque, na maneira dela entender, ela tinha tudo. Só que o que acontece? Ela não tinha filhos. E o moço do Eliseu, ele notou isso. Falou, bom, olha, Eliseu, ela é uma mulher que ela não tem filhos e o marido já é velho. Ela não tem filhos e o marido já é velho. E aí o Eliseu disse, ó, é o seguinte, ó, a esse tempo você vai abraçar um filho. Eliseu entregou uma mensagem que ela iria engravidar. E como Eliseu falou, irmãos, aconteceu. Cumpriu-se o tempo, nasceu o menino e a palavra do profeta, mais uma vez que o profeta de Deus, a palavra dele se cumpre. Mais uma vez a palavra do profeta se cumpriu. E quando a palavra do homem de Deus, da mulher de Deus se cumpre, quem é glorificado? O Senhor, irmãos. Então Deus foi glorificado. Amém? Então, eu não quero entrar aqui em detalhes, alongar aqui, o texto ele tem muita coisa que a gente poderia, de repente, entrar e dar uma vasculhadinha e tal, mas assim, irmãos, o que eu aprendo aqui nesses 2 versículos que a gente leu, tá? Primeira coisa que eu aprendo aqui, é que a mulher, antes de fazer o quarto e trazer Eliseu para dentro de casa, ela conheceu Eliseu e conviveu com Eliseu para depois confiar no Eliseu. Então, é uma sequência. Você conhece, né? Você convive e depois você confia. As pessoas fazem o contrário. As pessoas conhecem, não convivem e já trazem para dentro de casa, trazem para dentro do ministério, para dentro das suas vidas, já faz uma sociedade, né? Vamos fazer uma sociedade aqui, ganhar uma grana e tal. Não conhece direito, não conviveu com a pessoa e ele já começa a confiar na pessoa. Aí o que vem? A pessoa não era nada daquilo que aparentava ser, a pessoa é desonesta, a pessoa é mentirosa, a pessoa até rouba, a pessoa tem 2 caras, pela frente ele fala bem de você, por detrás ele fala mal de você, só que você já levou para dentro de casa, você já levou para dentro da tua vida, já fez uma sociedade com ele, né? E aí o que acontece? Quem é que vai sair perdendo nessa história? Você, nós. Então, quer confiar? Amém. Confie. Ah, pastor, mas a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Para um pouquinho, irmão. Quando Jeremias falou lá em Jeremias, maldito o homem que confia no homem, não estava dizendo no homem nosso próximo, está falando no homem eu. Quando o homem deixa de confiar em Deus e ele começa a confiar na sua própria sabedoria, na sua própria força, é aí que Deus diz, esse homem se tornará maldito. Por que Jeremias falou isso? Porque vira e mexe Israel ia lá no Egito buscar ajuda de Faraó para a guerra. E aí Deus usou o profeta para dizer que quem confia no homem para livrar ele é maldito. Deus não ensina que a gente tem que desconfiar das pessoas. Tu imagina, irmão, que tem crente que às vezes cita, né, de boca cheia. É maldito o homem que confia no homem, só confia em Jesus. A pessoa que fala isso deve ser uma baita de uma infeliz. Porque ele não deve acreditar no esposo, não deve acreditar na esposa, não deve acreditar no filho, não deve acreditar no pastor, não deve acreditar no patrão, não deve acreditar nem nele, eu acho. Então a Bíblia não ensina a não confiar nas pessoas. A Bíblia ensina a não confiar em si mesmo. É isso que a Bíblia fala. Inclusive, Jeremias diz, e faz do seu braço a sua força. Então o homem ali não é o próximo. O homem ali que Jeremias diz, maldito, que confia nele, é o homem chamado eu. Tá? Agora, assim, irmãos, quando você conhece alguém, tipo, você foi apresentado. Ó, esse aqui é o pastor, esse aqui é o presbítero, esse aqui é o irmão fulano de tal, esse aqui é o guarda aqui da rua, esse aqui é a cozinheira, esse aqui... Você está conhecendo a pessoa.
Mas você não vai confiar assim de imediato tudo na pessoa. Por quê? Porque você não conviveu com a pessoa. Quem sabe que existem pessoas que ele fala uma coisa e faz outra. Então, não seja assim impressionado por palavras. Porque as palavras, elas são desmontadas, jogadas no lixo, pelas atitudes, meus irmãos. Então você tem que conhecer e conviver com as pessoas. A mulher, ela passou a confiar em Eliseu, ela falou, esse homem é um santo homem de Deus. Por quê? Porque ela viu ele passando lá na rua. Não. Toda vez que Eliseu passava ali, ele vinha comer ali, né? E aí conversa, ora, fala, e conversa, e busca algum assunto e tal. O comportamento de Eliseu era um comportamento exemplar, homem de Deus. Daí ela passou a entender que aquele homem ali era um homem de Deus. Então a convivência fez com que ela visse em Eliseu um homem de Deus. Aí sim ela disse, opa, esse aí dá para a gente trazer aqui para dentro de casa, fazer um quarto, deixar ele aí, a hora que ele quiser, passar por aqui, quiser dormir, descansar, vai ter a comida e vai ter o quarto. Agora, olha, irmãos, quem sabe que muitas pessoas foram ajudar outras pessoas e se incomodaram, né? Pastor, aqui em casa eu tenho um terreno grande, o irmão não tem onde morar, eu vou deixar ele fazer uma meia água aqui. Daqui a pouco ele está tirando você do terreno e está ficando com o teu terreno. Ou tu acha que não faz? Uma pessoa alugou uma casa aqui no Fátima para um irmão, e a casa, irmão, era de posse. A casa era de posse. O irmão pagou um aluguel, pagou 2 aluguéis, pagou 3, pagou 4. Daqui a pouco o Satanás colocou no coração dele, fica com a casa é de posse, ninguém te tira mais daí. Só que o dono da casa não era crente, e o dito cujo que alugou a casa era crente. Que tipo de crente, né? Você tira uma ideia por aí, né? Vou alugar a casa porque o irmão é da igreja, vou trazer morar aqui porque o irmão é da igreja. Pois é. Aí 4, 5 meses depois, o irmão disse, não vou mais pagar aluguel e vou ficar com a casa para mim, não vou sair mais daqui. O homem não era crente e falou, tu sai daí ou eu te mato. Daí o homem foi para cima querendo matar mesmo. Daí ele viu que o homem não era de brincadeira, ele saiu. Mas se o homem fosse um cara manso, tranquilo e frouxo, ele tinha tomado a casa do homem. E assim acontece, irmãos. Eu vendo o carro para você, depois eu assino o recibo. Às vezes esse recibo nem existe. E a pessoa vai, né? E aí, irmão, vamos no cartório? Pare mais um pouquinho. E vai enrolando, até o dia que você cai numa blitz, passa vergonha, é multado e ainda tem o carro levado, né, pela polícia. E aí o que você vai dizer? Não tem nada para dizer. Quem é o culpado? O culpado é o homem, mas você também é. Então você não pode confiar nas pessoas, irmãos, né? Hoje em dia está difícil de confiar nas pessoas, entendeu? Muito difícil, né? Às vezes faz um contrato em cartório, assina, tem multa, tem tudo, e mesmo com cartório ainda dá o que falar. Então imagine você abrir a porta da tua casa, repartir o teu terreno lá, sei lá com quem, trazer, morar dentro da tua casa. Cuidado, irmãos. A sunamita, ela teve essa ousadia, essa coragem, porque ela viu que ali tinha azeite, ali tinha Deus na vida do homem. E quando Deus está na vida de alguém, esse alguém não vai querer pegar o que é dos outros, não vai querer fazer trapaça, sujeira com as coisas alheias. Mas se não tem Deus, irmãos, a coisa fica feia. Então, cuida em quem você confia, para depois não ter dor de cabeça, constrangimento, para não passar raiva, né? Para depois não dizer assim, eu acho que eu vou deixar de ser crente para acertar esse negócio. Irmão, vigia. Amém, meus irmãos? Então, para confiar, primeiro tem que conhecer e depois tem que conviver, para depois você dizer, esse aqui dá para dar um crédito para ele. Então, é assim que funciona, tá? Outra coisa que eu aprendo aqui, eu não li, mas os irmãos que conhecem sabem.
Quem lembra que o filho dela morreu? O que ela faz? Ela coloca o filho no quarto, pega um animal e vai ao encontro do profeta. Quando ela está chegando no profeta, o profeta vê, conhece ela, e o profeta fala para o moço, Geazi, vai, é a sunamita, encontra ela e pergunta, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E aí assim foi, o moço foi, encontrou a sunamita e perguntou, vai bem contigo? Ela falou, vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Vai bem. Ela está aqui, 2 Reis 4, 26. Tudo o que Geazi perguntou, ela disse que ia bem. Mas, na verdade, não estava bem. Por quê? O filho estava morto. Mas ela não abre o coração para o moço de Eliseu. Por que ela não abre o coração dela para o moço de Eliseu? Porque ele não pode fazer nada por ela. Irmãos, eu vejo a exposição exagerada da vida das pessoas. No rádio, na televisão, na internet, em todos os lugares, as pessoas expõem a vida na frente de todo mundo, sendo que a maioria das pessoas que estão vendo e ouvindo não podem te ajudar, e em vez de ajudar, vão atrapalhar, vão falar mal de você, vão te criticar, vão fazer fofoca da tua vida. Então por que você vai expor a tua vida dessa maneira? Você quer ver esse Facebook, né? Não é o caso dos irmãos aqui, que usa para a família, usa para as coisas de Deus, mas quanta gente infeliz e frustrada usando o Facebook, né? Quanta gente infeliz e frustrados usando o status do WhatsApp para expor sentimento de frustração, de raiva, de mágoa. O que é isso? É expor a vida para todo mundo saber o que está acontecendo com a gente. Você quer ver, irmão, decepção amorosa, como tem no Facebook? Aquelas pessoas que se decepcionam amorosamente, aí vão para o Facebook, aí colocam uma fotografia lá dela, sei lá do que, alguma coisa, e começa a escrever, começa a procurar material na internet para falar da decepção amorosa. Se decepcionou na vida sentimental, vai orar. Procura alguém melhor. Ninguém precisa saber que você se decepcionou, que você se enganou, que você está sofrendo. Então, quando você quiser abrir o teu coração, abra o coração para quem pode fazer alguma coisa por você. Mas não abrir o coração para quem não pode te ajudar e ainda vão falar, rir de nós pelas nossas costas. Porque eles riem da gente ainda pelas... Quem sabe o que eles fazem? Dão risada, né? Você acha que eu, como pastor, não tenho frustrações na obra de Deus, irmãos? Quantas frustrações eu tenho na obra de Deus? Ou tu acha que é só alegria? Mas você nunca vai ver postagem minha, desabafo meu, falando de frustrações na obra, decepção com pessoas. Não. Não faço. Quando eu quero desabafar, irmãos, eu não procuro ninguém. Geralmente eu procuro Jesus. Ele sim pode me ajudar, pode me consolar, pode me dar força, pode me dar uma saída, uma ideia do que eu devo fazer. Aí sim. Agora, expor a vida de qualquer jeito para todo mundo, né? Até a casa, vou fazer um tour aqui pela casa. O pessoal expõe tudo da casa, tudo, né? Rapaz, tudo que come expõe, tudo que veste expõe. A pessoa se expõe muito, isso é muito negativo. O Geazi perguntou, está tudo bem, sunamita? Está tudo bem com você? Está tudo bem comigo. E com o teu marido? Está tudo bem com o esposo. E o teu filho? Está tudo bem. E ela foi ao profeta Eliseu. Quando ela chegou do profeta Eliseu, ela sabia que aquele podia ajudar. Aí ela desaba e conta tudo o que está acontecendo. Aí ela abre o coração, ela fala a dor que ela está sentindo. Ela está falando para a pessoa certa. Ela não está falando para alguém que vai criticar ela pelas costas, que vai fazer print, porque como tem gente que às vezes faz print da conversa. A pessoa desabafa, né, achando que está desabafando com o melhor amigo, a pessoa termina de desabafar, print da conversa e manda para aquele, manda para aquela, todo mundo lendo a conversa, dando risada, criticando. Meu irmão,
cuidado para quem você abre o teu coração. Cuidado para quem você expõe a sua vida, porque se você expor a sua vida para a pessoa errada, tu vai ter uma decepção a mais na sua vida. Amém? Então, ela foi ao Eliseu, este sim podia fazer alguma coisa por ela, como de fato fez. E para finalizar aqui, irmãos, o quarto que ela fez era um quarto pequeno. Sim ou não? Mas veja, lá dentro daquele quarto estava alguém que era usado por Deus. Então, o que faz a diferença, irmão, é ser usado por Deus. Não é o tamanho do quarto, não é a luxuosidade, a grandeza do lugar que vai fazer a diferença. O que faz a diferença não é a grandeza do lugar, mas é ser usado pelo Senhor, meus irmãos. Quem lembra que existem muitos hinos que falam da igrejinha velha? Quem lembra? Quem lembra que a maioria dos crentes mais velhos tem saudade do tempo passado? Saudade em que a igreja não era tão grande, não era tão bonita, não tinha tanta beleza na estrutura, que não é o nosso caso aqui, que somos uma igreja simples ainda, mas quantas igrejas que você fica assim, espantado com a estrutura, com a beleza, gesso para tudo quanto é lugar, luzes maravilhosas, altares que o queixo cai de tão belos, pisos que você, se não tiver um espelho, você olha no piso, ele reflete, você consegue até ajeitar o cabelo olhando no piso. Mas veja, aqui o quarto era pequeno, o quarto não tinha luxo, era um quarto simples, mas o importante não era a luxuosidade, a grandeza do lugar, mas o importante é que quem estava lá dentro era usado por Deus, irmãos. Aleluia! Então se preocupe mais, não com o local, com o ambiente, mas se preocupe mais em ser usado por Deus. Isso que tem que ser o nosso foco. Eu quero ser usado por Deus, independente do lugar, da grandeza, da beleza, enfim, eu quero ser usado por Deus. E assim Eliseu era. Irmãos, esse homem fez tantos milagres. Eu não sei se todos aqui sabem, mas antes de Jesus multiplicar pães, Eliseu multiplicou pães. A Bíblia diz que Eliseu, com 20 pães, alimentou quantos homens? Alguém lembra? 100 homens. Eliseu pegou 20 pães e com 20 pães Eliseu alimentou 100 homens. Agora tu pensa bem, 100 homens famintos, comer 20 pães e ficarem satisfeitos, saciados, é só pelo poder de Deus mesmo, meus irmãos. Glória a Deus. Quem lembra daquele rio que a água não prestava para tomar? E Eliseu sarou as águas do rio. Quem lembra disso, diga glória a Deus. Irmãos, Eliseu fez milagres extraordinários. Multiplicação de pães, ressurreição de mortos. Eliseu, irmão, entregou mensagens tremendas para homens, revelações tremendas para o rei de Israel, quando o rei da Síria tentava pegar Israel numa cilada. Deus revelava para Eliseu onde é que os inimigos estavam, e cada vez que a Síria fazia ciladas para Israel, Deus revelava para Eliseu, e Eliseu orientava o rei de Israel. Eliseu era uma verdadeira bênção nas mãos do Senhor, meus irmãos. Quantos querem também ser bênção nas mãos do Senhor? Ou levante a sua mão e diga glória a Deus. E como é que a gente consegue isso, pastor? Buscando ao Senhor, meus irmãos. Buscando ao Senhor, desejando ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então é uma coisa que a gente tem que desejar. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala sobre se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então veja que até para a pessoa entrar no ministério, ele tem que desejar. Entendeu? Deus não vai te obrigar a fazer uma coisa que você não queira fazer. Pastor, eu não gosto de cantar, mas tem que cantar. Pastor, eu não gosto de tocar, mas tem que tocar. Pastor, eu não gosto de pregar, mas tem que pregar. Não, quem deseja, quem tem vontade, quem tem o desejo do episcopado, está desejando uma excelente obra. Você tem que desejar.
Quando Jesus disse para Pedro, Tiago, André, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, eles tinham a opção de dizer, nós não vamos. Quando Jesus foi lá na alfândega chamar Mateus, ele tinha a opção de dizer, Jesus disse, segue-me. Ele tinha a opção de dizer, não vou te seguir. Quando Jesus chamou os apóstolos, eles tinham a opção de dizer, nós não queremos. Mas eles quiseram, eles aceitaram. E aí Deus fez uma obra na vida deles. O primeiro passo para Deus usar você é você querer. É você saber que a partir do momento que você for usado por Deus, você vai ter que dividir tempo com o Senhor. Muitas coisas que você faz, que você hoje vive, você vai ter que abrir mão disso. A vida dos apóstolos não foi mais a mesma. Já não havia mais tempo para os passeios, para os shoppings, para as diversões. Agora o compromisso era com Jesus, com a obra. Então é aquilo que Jesus disse. Quem perder a vida aqui, ganhará lá em cima, meus irmãos. Não dá para você ganhar o mundo e ganhar o céu. Ou você perde aqui para ganhar lá, ou você perde lá para ganhar aqui, meus irmãos. É assim que funciona. Quem consegue entender, diga amém, Jesus. Daí a pessoa diz, pastor, eu quero que Deus me use. Mas nunca tem tempo para Deus. Hoje eu não posso ir na igreja. Hoje eu não vou poder ir lá. Hoje eu não vou poder participar. Hoje eu não vou. A pessoa ela quer ser usada, mas ela não quer dar o tempo dela para Deus. Entenderam, meus irmãos? Quem consegue entender, diga amém. É isso. As pessoas querem ser usadas, mas elas não querem gastar o tempo. Elas querem ter o mesmo tempo para dormir, o mesmo tempo para as refeições, o mesmo tempo para os passeios, o mesmo tempo para todos. E não é assim. A partir do momento que você... Lembra quando Jesus chamou um discípulo e ele falou, permita que eu sepulte meu pai primeiro? Quem lembra? Aí Jesus disse o quê? Tá bom, vai lá, enterra ele, e aí depois você coloca no GPS aí e vem atrás da gente. Foi isso que Jesus disse? Ele falou, não, para um pouquinho, você quer me seguir? Deixa os mortos sepultar os mortos. Tu segue e anuncia a palavra. Amém, meus irmãos? O que é que Jesus quis dizer deixar os mortos, sepultar os mortos? Irmão, para as causas sociais, irmão, ONG para defender cachorro, isso tem as revirias por aí, tu não precisa se envolver nessa causa. ONG para isso, ONG para aquilo, isso, causas sociais, irmãos, o que mais tem é gente envolvida. Bom, tem até aqueles que protegem os pinguins, que estão lá, né, no meio do gelo, tem os defensores dos pinguins. Agora, a causa do evangelho só abraça quem nasceu da água e do Espírito, meus irmãos. Aleluia! Amém? Chega essa época, pastores, tem aquele pastor Juarez, aquele negão, pregador, rapaz, candidato agora na política. Bateu nos políticos, dizia que os pastores não podiam deixar de ser pastor para ser político, agora mudou o discurso. Não, Deus precisa de mim na política. Eu pensei que Deus não precisava da gente na política, eu pensei que Deus precisava da gente na obra. É umas coisas assim que eu não entendo, sabe, meus irmãos? Mas também, né? Tipo, o salário de vereador aqui em Joinville, sabe quanto é que está? 20 pau. Eu estou preocupado com o Joinville. 20 mil por mês, mais vários assessores, mais as regalias, e mais isso, e mais aquilo. Rapaz, é uma grana aqui, entendeu? Então, o cara que é pastor, que é presbítero, que é evangelista, a pessoa que está envolvida na obra de Deus, vão deixar de fazer as coisas para Deus, para dizer que vai defender as causas sociais. Não, vamos lutar pelo asfalto, vamos lutar pela saúde, vamos lutar pela segurança, vamos lutar, né, pela escola, aqui, pela educação. Irmão, isso está assim de gente que já luta. Nós fomos chamados para pregar o evangelho, para anunciar a salvação de Jesus, irmãos.
Deus nos chamou para fazer a sua obra. Então foi o que Jesus disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos, tu me segue e anuncia o reino. Tanto que Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, né, ele não é apto para o reino de Deus. Eu me lembro quando o Adelor Vieira saiu a candidato a vereador primeira vez, acho que 88 mais ou menos, 88 ou 88, mas 88. Ele foi visitar a igreja que eu congregava e terminou o culto, a gente sentou assim, aí ele tentou mostrar na Bíblia a importância, né, do homem de Deus na política. Aí ele falou assim: quando o justo governa, o povo se alegra. Está na Bíblia isso, quando o justo governa, o povo se alegra. Agora, será que é assim mesmo, irmão? Quando o justo governa, o povo se alegra. Quem se alegra quando o justo governa é o povo de Deus. Porque o mundo, meus irmãos, crucificaram Jesus, mataram os profetas, colocaram Jeremias no calabouço, na prisão. O profeta Micaías tomou soco no queixo. Isaías foi cerrado pelo meio. Os profetas de Deus foram perseguidos. Então a gente vê que o mundo não tem lugar para a justiça. Irmãos, na terra existem dois reinos. O reino de Deus, que está implantado no coração de quem crê e aceita Jesus, e o reino das trevas, que é o mundo, meus irmãos. A pergunta de Pilatos ecoa pelos séculos: a quem quereis que eu solte? A Jesus, chamado Cristo, ou a Barrabás? Quem o mundo escolheu? O mundo escolheu Barrabás. E o mundo ainda continua escolhendo Barrabás. Tá bom? Então não se engane com esse discurso de político, né? Não se engane. Não se engane, tá bom? Com esse discurso de político, com esses discursos que a gente escuta, que acabam inflamando as pessoas, até reacende uma chama de patriotismo, que até é tudo legal, tudo muito bom, mas não se engane. Porque, na verdade, irmãos, eu acho bacana, não sou da esquerda, né, mas assim, eu acho interessante o lema da direita: Deus, pátria e família. Mas será que é isso mesmo? Deus, pátria e família? Será que é isso mesmo? Será que esse slogan usado por eles realmente faz jus à vida que eles vivem? Você já viu o comportamento de alguns? A Bíblia diz que aquele que profere o nome de Cristo tem que se apartar do pecado. Deus está na boca de todo mundo. Mas quando você olha o tipo de comportamento das pessoas, você diz: Deus não passou nem perto desse aí. Então é só no discurso, né? Porque Deus falou em Deus, né? Assim, leva assim a sensibilidade do povo. Mas, irmãos, quem quer Deus mesmo? Quem quer Deus? As pessoas querem Deus até começar o jogo de futebol, até começar o Big Brother, até vir o carnaval, até chegar o verão para ir para a praia, ficar seminu na areia da praia. As pessoas querem Deus assim. É desse jeito que eles querem, até chegar alguma coisa que alegre a carne, que satisfaça, e aí Deus já fica de segundo plano na vida dessas pessoas. Então, meus irmãos, sejamos tementes a Deus. Vamos permitir que o Espírito Santo dirija a nossa vida. Amém? Deus não carrega ninguém, Deus guia. Tá? Não pensa que Deus vai carregar alguém. Vem cá, meu filho, que eu vou te carregar para o céu. Não, Deus não carrega. Se Deus carregasse para o céu, ninguém se perdia, né? Porque é as pernas de Deus que estão nos levando, estamos no colo, mas Ele não carrega, Ele apenas guia. Mas tem gente que não quer ser guiado, entendeu? Então, é engraçado porque aqui na terra eles não querem viver com Deus. Aí quando morrem, querem ir para o céu, né? Não andam com Deus aqui, mas querem andar com Deus lá em cima. Irmão, não vamos se enganar. Jesus está às portas, igreja. Vamos se preparar para a vinda de Jesus, amém, meus irmãos? Não se enganem com discursos que são palavras vazias. A Bíblia ensina a olhar o fruto que a árvore está produzindo. É isso aí.
Então, não é observar o que dizem, mas é observar o que fazem. Foi o que Jesus Cristo disse para os discípulos, que observassem como os fariseus agiam. O discurso era um, a prática era outra. E assim muitos que se colocam, na presença de Deus com o discurso, mas a prática é totalmente diferente do discurso deles. Então, cuidado. A árvore boa não produz fruto mau. Tá bom, meus irmãos? Quem consegue me entender, diga amém, Jesus. A árvore boa não produz fruto mau. Vocês viram aquele pastor presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular que fez um culto e distribuiu um caixão com uma caveirinha para os... Quem chegou a ver isso, né? Pois é. Vocês viram de onde ele tirou a caveirinha? Diz que lá no sítio onde ele mora, ele passou, aí viu uma caveirinha lá que apareceu, e a caveirinha começou a conversar com ele. E teve dias que ele jogou corrida com a caveira, o próprio Satanás. Agora, como é que você vai estar numa igreja que um pastor conversa com a caveira, brinca com a caveira, faz corrida com a caveira? Agora, essa semana, mais uma dele, estava falando lá numa convenção, que enviou 4 milhões lá para uma igreja e tal, e que o pastor não agradeceu, pegou o microfone, jogou todo irado, nervoso. Rapaz, a raiz está podre. Então, esse nem discurso tem mais. Tem uns que ainda tem discurso. Esse nem discurso tem mais. Está acabado. Morto espiritualmente. Sabe o que é isso, irmão? É cego guiando cego. Só que Jesus disse que o perigo, quando uma pessoa é guiada por um cego, sendo ele cego também, é que os dois caem na cova. Então agradeça a Deus, irmão, se onde você congrega, o teu pastor ainda tem visão, ainda enxerga as coisas de Deus. Porque se o pastor não tiver visão, ele é um cego, e você que está seguindo um cego, você vai cair no buraco com ele. Porque tu não pensa que naquele dia Deus vai dizer assim, vem cá, Benjamin, eu vou te dar uma chance porque o teu pastor... Você vai dizer, não, você estava lá porque quis, você fez o que ele disse porque quis. Irmão, ninguém escapa colocando a culpa em outra pessoa. A responsabilidade é de cada um de nós, meus irmãos. Então, as coisas estão ficando cada vez mais estreitas. Mas que Deus abençoe, bate as palmas bem forte para Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus.